bem? Vamos lá, próxima aula de Geografia. Agora nós vamos falar sobre bacias hidrográficas do Brasil. Você lembra que na aula de Ciências, em sala de aula, nós falamos sobre a água no nosso planeta? Falamos que a água ocupa a maior parte do planeta Terra? Essa informação vai ser importante pra gente agora, tá bem? A hidrosfera é o conjunto de elementos líquidos do nosso planeta. E a hidrografia é a ciência que estuda esses elementos. O rio é importante para nós, seres humanos, desde o início da nossa existência. Os homens antigos já sabiam a importância do rio. Nós hoje também sabemos essa importância. Afinal, nós utilizamos a água para consumo, para lavar alimentos, para irrigação, para navegação. Viver sem água é impossível. A água é fundamental para nós, seres humanos. Agora nós vamos falar um pouquinho mais dos rios. Você sabe a diferença entre rio, lago e lagoa? Vou te contar agora. Rio é uma corrente de água que não para nunca. Existe um provérbio chinês que diz o seguinte: é impossível entrar no mesmo rio duas vezes. Isso significa que a água está em constante movimento. Ou seja, a água que passou naquele momento, ela já passou. A que vem é uma água nova. Isso é um rio, certo? Uma lagoa é uma porção de água cercada de terra por todos os lados. Você sabia que muita gente acha que lagoa é maior do que lago? Não é. Essa é uma grande diferença entre lago e lagoa. O lago é maior do que uma lagoa e geralmente é formado por água de chuva e também uma nascente, tá bom? Bom, agora nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre as bacias hidrográficas do Brasil. Ih, peraí, eu não te disse primeiro o que é bacia hidrográfica, né? Peraí que eu vou te explicar. Eu trouxe uma couve. Couve? É, uma couve. Olha só. Através dessa couve aqui, nós podemos entender um pouquinho mais do que é uma bacia hidrográfica. Aqui, nós temos um rio principal. E aqui, os seus afluentes. Olha só. Essas partezinhas menores aqui, nós chamamos de afluentes do rio. Assim, uma bacia hidrográfica são terras banhadas por um rio e seus afluentes. Isso aqui representa uma bacia hidrográfica, tá bem? Agora você vai conhecer um pouquinho mais sobre as bacias hidrográficas do Brasil. Olha só. Olá, criança! Hoje vamos falar do relevo e da hidrografia do Brasil. O relevo brasileiro pode ser classificado da seguinte forma: planalto, formado a partir de erosões eólicas ou pela água, como por exemplo a cidade de São Paulo e a nossa capital Brasília. Planície, como o próprio nome já diz, são áreas planas e baixas. As principais planícies brasileiras são as planícies amazônica, do Pantanal e litorânea, e as depressões, que são resultado de erosões. A hidrografia brasileira é rica em rios e pobre em lagos. Os rios brasileiros dependem das chuvas para se alimentarem. As principais bacias hidrográficas do Brasil são a Bacia Amazônica, considerada a maior do planeta, e abrange a América do Sul, uma área de 6 milhões de quilômetros. A Bacia do Tocantins, que ocupa quase 10% do território nacional, é a maior bacia localizada inteiramente dentro do território brasileiro. A Bacia do São Francisco também é totalmente brasileira, juntamente com a Bacia do Tocantins. A Bacia do Paraná. Essa bacia é usada na construção de usinas hidrelétricas, entre elas Furnas, Marimbondo e a maior hidrelétrica do mundo, a Itaipu, entre Brasil e Paraguai. A Bacia do Uruguai, apesar de não ser muito usada para a construção de usinas hidrelétricas, podemos destacar as usinas Garibaldi, Socorro, Iraí, Pinheiro e Machadinho. Há também as bacias secundárias, formadas por rios que não pertencem a nenhuma bacia principal, porém foram reunidos em 3 grandes grupos de bacias isoladas: Bacia do Norte e Nordeste, Bacia do Leste, Bacia do Sudeste e Sul. Agora você já sabe um pouquinho mais sobre as bacias hidrográficas do Brasil. Se você tiver em casa uma folhinha de couve como a que eu tenho aqui, pega aí para dar uma olhadinha para você visualizar e entender um pouquinho melhor o que é uma bacia hidrográfica.
o que é o rio principal, seus afluentes, e essa parte verde aqui representa as terras banhadas por esses rios nessa bacia hidrográfica, tá bem? Quando você acabar, dá folha de couve pra mamãe fazer aquela comida mineira bem gostosa, tá bom, gente? Na próxima semana a gente volta com mais matéria, com mais informações. Não deixa de ir no site, pegar o planejamento para fazer as atividades da semana, tá bem? Tchau, tchau!